E aí, minha nobre e seleta congregação de aventureiros do East Blue e além. Sejam bem-vindos à análise mais profunda e detalhada do início de uma das sagas mais sombrias, emocionantes e definidoras da jornada dos Chapéus de Palha. Aqui é o seu narrador de confiança, pronto para guiá-los pelas águas traiçoeiras que cercam o domínio de Arlong. Esqueçam um resumo superficial. Hoje, faremos uma imersão completa na revelação de uma traição de cortar o coração, na introdução de uma tirania implacável e nos primeiros e trêmulos sinais da tempestade que estava por vir. Sem diálogos, como é nossa sagrada tradição. Apenas a mais pura, detalhada e tensa narrativa dos fatos. Ah, e se você quiser embarcar ainda mais fundo nessa aventura, que tal se tornar um membro do canal? Além de apoiar diretamente nosso navio, você ainda garante benefícios exclusivos, como conteúdos antecipados, bastidores e aquele selo de respeito nos comentários que só os verdadeiros nakamas têm. Bora zarpar juntos nessa? Nossa história começa em alto mar, a bordo do pequeno barco que levava os remanescentes da tripulação do restaurante Barati, um refúgio de calmaria após a tempestade que foi a batalha contra Don Krieg. No entanto, a tranquilidade era uma ilusão, pois a atmosfera a bordo estava carregada de uma ansiedade palpável, uma pergunta não dita que pairava no ar. Para onde Nami foi? Foi Yosako, o caçador de recompensas de óculos escuros e parceiro de Johnny, quem finalmente quebrou o silêncio e revelou o destino para o qual a navegadora que os abandonou estava se dirigindo. Ele pronunciou um nome que, para qualquer marinheiro ou pirata experiente do East Blue, era um sussurro de morte, um sinônimo de um poder que não pertencia àquele mar. O destino era Arlong Park. A expressão no rosto de Yosako era de uma gravidade mortal. Ele não estava falando de um pirata qualquer, um bandido local com ambições maiores que seu navio. Ele estava falando do governante de um império, o arquiteto de um reinado de terror, o pirata mais notório e temido de todo o mar. O tritão Tubarão Serra. Arlong. A suspeita de Yosako, baseada na obsessão quase patológica de Nami por dinheiro, era que ela, em um ato de desespero ou loucura suicida, estava indo atrás da colossal recompensa de 20 milhões de berries pela cabeça de Arlong. Ele sentiu a obrigação moral de alertar Luffy e Sanji, de tentar injetar uma dose de realidade na mente daquele capitão imprudente e seu cozinheiro de sangue quente. Com a seriedade de quem já encarou o abismo, Yosako pintou um quadro sombrio e detalhado. Arlong não era um produto do East Blue. Ele era uma criatura forjada no caldeirão de violência da Grand Line, o cemitério de sonhos piratas. Sua fisiologia de homem-peixe, por si só, já era uma vantagem injusta, concedendo-lhe uma força natural 10 vezes maior que a de um humano comum. Sua capacidade de respirar debaixo d'água o tornava um predador invencível em seu próprio elemento, um monstro marinho com a inteligência de um estrategista. A força bruta de Arlong, segundo Yosako, faria o almirante Don Krieg e sua vasta armada de 50 navios parecerem um bando de amadores. E para adicionar uma camada de legitimidade aterrorizante à sua fama, Yosako revelou uma conexão chocante que o colocava em um patamar completamente diferente. Arlong havia sido, no passado, um membro dos lendários Piratas do Sol, liderados pelo herói dos Homens-Peixe, Fisher Tiger, e havia lutado ao lado de ninguém menos que Jinbe, o Cavaleiro do Mar, um dos 7 corsários, Shichibukai, a serviço do governo mundial. Essa linhagem, essa conexão com a elite do poder mundial, que incluía figuras como o maior espadachim do mundo, Dracula e Mihawk, deixava claro que Arlong era um problema de uma magnitude que eles jamais haviam encontrado. Após o alerta sombrio, que pairou no ar como uma nuvem de tempestade, o grupo se retirou para a cozinha para almoçar, o sabor da comida misturado com o gosto amargo e metálico da apreensão. Enquanto a preocupação crescia no pequeno barco de Luffy, Nami chegava à sua ilha natal. A primeira cena que ela testemunha é a engrenagem podre e oleosa que mantinha o império de Arlong funcionando sem interferências. Em um pier isolado, o próprio Arlong, com seu sorriso largo e cheio de dentes afiados como navalhas, estava em uma transação comercial com um oficial da marinha de alta patente, o capitão Nezumi, um homem com cara de rato que personificava a corrupção. Maços de dinheiro trocavam de mãos abertamente, a corrupção selada não com um aperto de mão, mas com a certeza mútua de que a justiça naquela ilha tinha um preço, e Arlong o pagava pontualmente. Nami avança pelas ruas de sua antiga vila em direção ao coração do território inimigo, o complexo conhecido como Arlong Park. Em seu caminho, ela se depara com uma cena comovente e desesperadora. Um garotinho, não mais velho que 8 anos, com os olhos cheios de uma fúria que não pertencia à sua idade, armado com uma faca de cozinha enferrujada. Ele estava escondido atrás de um muro, planejando um ataque suicida contra o tirano que, muito provavelmente, havia destruído sua família e sua vida. Em um ato que chocou qualquer um que pudesse ter testemunhado, Nami, com uma frieza calculista e uma velocidade impressionante, se aproximou do garoto por trás e o derrubou com um golpe preciso de seu bastão. Sua expressão não era de raiva ou pena. Era de uma frieza indecifrável, a de alguém que executa uma tarefa desagradável e necessária, seus verdadeiros motivos trancados a 7 chaves atrás de seus olhos. A chegada dos Chapéus de Palha à ilha foi, como de costume, uma sinfonia de caos. Zoro, cuja paciência é uma reserva que se esgota rapidamente, declarou sua intenção de invadir Arlong Park sozinho e resolver o problema na ponta de suas 3 espadas. Usopp e Johnny, cientes de que aquilo seria um massacre e que Zoro provavelmente se perderia no caminho, entraram em pânico total. Em um ato de desespero cômico para salvar a vida de seu companheiro teimoso, eles o amarraram com metros de corda, imobilizando-o completamente. O plano deles era circunnavegar a ilha para uma missão de reconhecimento sigilosa. O plano, claro,
falhou de forma espetacular. O pequeno barco foi rapidamente avistado pelos vigias homens-peixe. Em um ato de covardia instintiva e autopreservação, Usopp e Johnny pularam na água e nadaram desesperadamente para a costa, abandonando seu navio e seu companheiro amarrado à própria sorte. Zoro, incapaz de se mover, foi deixado à deriva, uma presa fácil e irritada. Ele foi capturado e arrastado para o covil do Leão do Mar. Lá, acorrentado e desafiador, ele ficou cara a cara com Arlong. O Tritão, saboreando o momento, discursou com a arrogância de um supremacista sobre a superioridade inata da raça dos homens-peixe, a próxima etapa da evolução. Ele zombou da fraqueza inerente aos humanos, enquanto demonstrava sua força esmagadora. Foi então que a porta se abriu e Nami entrou. Com um ar de familiaridade e autoridade, ela se postou ao lado de Arlong, não como uma prisioneira, mas como uma igual. Com um olhar de desprezo para Zoro, ela revelou sua verdadeira e chocante identidade naquele lugar. Ela era uma oficial do alto escalão dos piratas do Arlong, sua cartógrafa pessoal. A navegadora, a amiga, a companheira dos chapéus de palha, era, na verdade, uma traidora. O beijo da traição foi selado, e o coração da jovem tripulação foi partido. Enquanto Zoro enfrentava a amarga revelação, Usopp e Johnny, após sua fuga desajeitada, alcançaram a costa perto da Vila Goza. Mas o que encontraram não foi um lar, foi um cemitério de sonhos destruídos. O vilarejo inteiro havia sido virado de cabeça para baixo, num ato de brutalidade surreal. As casas foram arrancadas de suas fundações e jogadas ao chão, como se um gigante furioso e infantil tivesse tido um acesso de raiva. Um homem-peixe que patrulhava a área se aproximou deles, explicando com um tom casual e sádico a razão daquela devastação. A destruição foi obra de Momou, o monstro marinho de estimação de Arlong. A ofensa da vila? Eles se recusaram a pagar os tributos absurdos exigidos por Arlong, ousando protestar contra seu domínio. A aniquilação de Goza foi uma demonstração de poder, um aviso sangrento e explícito para todas as outras vilas da ilha. Obedeçam ou sejam erradicados. O Homem-Peixe, então, revelou sua filiação e se preparou para capturar os dois humanos intrusos. Mas, quando tudo parecia perdido, uma figura ágil e corajosa interveio. Uma jovem mulher humana, com cabelos azuis e uma tatuagem enigmática no braço, apareceu do nada. Com uma distração rápida e uma agilidade impressionante, ela atraiu a atenção do Homem-Peixe, permitindo que Usopp e Johnny escapassem. Ela os levou para sua casa, uma das poucas estruturas ainda intactas. No meio daquele império de terror e submissão, eles haviam encontrado a primeira centelha de resistência, uma prova de que, mesmo sob a mais pesada das botas, a vontade humana de lutar pela liberdade ainda queimava. A chegada dos chapéus de palha, embora desastrosa e confusa, estava prestes a se tornar o combustível que transformaria aquela pequena centelha em um incêndio. O palco para uma das batalhas mais emocionais e importantes de suas jovens vidas estava montado, e o destino de uma ilha inteira estava em jogo. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.